Dá-lhe água. Nós aqui de novo, eu sou a Patida Mauad, esse é o meu canal. Inscrevam, bate o sininho e fique com a gente. Essa é Carol Borba, nossa colaboradora do blog. E a gente já iniciou os nossos vídeos e hoje é o nosso segundo encontro. E hoje a Carol vai me perguntar algumas coisas, por quê? Ela vai cuidar de mim, né? Vou começar um tratamento com a doutora Carol. E aí, as pessoas normalmente me perguntam, Patida, mas você tem uma alimentação tão saudável, para que você quer nutricionista? Bom, ela vai explicar o porquê. Eu sei porque que eu quero, mas eu quero que ela, como uma profissional, diga a importância disso, né, Carol? Independente de ser, eu tenho algumas questões que iniciaram já há um tempo, que é a menopausa, eu ando meio faminta, e aí na compulsão de comer, eu como muita fruta, muita verdura, blá, 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 mas assim, não me sacia, sabe? Isso foi o primeiro ponto que eu saquei que seria legal procurar uma nutricionista para poder cuidar dessa parte. E eu quero estar cada dia mais linda, mais saudável. Até os 90, até né? os Se Deus 100, quiser, com a mesma cara. É isso. Ô, Paty, então, na verdade, o que a gente busca é sempre aquela questão da energia, né? O quanto energeticamente o meu cérebro está ativo, trabalhando, e o meu corpo a mesma coisa. Então, assim, graças a Deus a gente vê que durante uma vida inteira tendo uma alimentação boa, você vê o quanto a tua pele representa isso, o quanto o teu corpo representa o benefício que isso tudo trouxe para você. Mas existe uma coisa que é inevitável, que é a queda hormonal, é o processo de envelhecimento. Isso é natural, vai acontecer para todo mundo. A questão é o quão acelerado esse processo vai ser para cada pessoa. Uhum. E quem vai determinar isso é o estilo de vida da pessoa, certo? Então, assim, você tá com X anos, que nós não vamos contar. Pode contar. Pode contar, vai, porque no blog tem... Pra matar as inimigas, vai. Vamos contar. 60 anos. Eu fiz ano passado. Esse ano 2019, eu vou fazer 61. Se eu marcar, o corpo dela é mais bonito que o meu. Mas, e não é só o corpo, né? A pele, isso tudo transparece, né? A vitalidade e tudo mais. Então, assim, nós vamos dentro dessa questão fisiológica normal de queda, trabalhar tudo o que a gente pode segurar hormonalmente para você continuar tendo uma vida ativa e criar uma poupança para a longevidade. Então, eu faço hoje o que eu quero para o que eu quero os 90 anos de idade. Então, assim, eu posso ter 90 de cadeira de rodas ou eu posso ter 90 correndo no parque, né? Então, quanto antes nós começarmos a trabalhar com isso, a diagnosticar, na verdade, a entender os sinais e sintomas que o teu corpo já estão me apresentando, eu já venho, a gente já faz os ajustes e aí o teu corpo passa a funcionar melhor, sem ter um desgaste. Imagine como se fosse um carro que está mal ajustado. As peças estão mal ajustadas. Vamos apertar os parafusos. Vamos apertar os parafusos, vamos dar uma alinhada na... Como é que negócio de roda? Não é minha alinhamento. É isso. É isso. E, Carol, o que vai ser, assim, o que é importante saber referente à minha alimentação? Primeiro, um diagnóstico de sangue. Sim. Né? Nós vamos virar você do avesso. Tô achando isso incrível, porque eu fiz uma época com uma nutricionista que cuidava até de atletas. Uhum. A gente não fez isso, mas foi muito rápido tudo também. Uma pessoa incrível, uma grande profissional. Mas quando a gente se conheceu... vou contar. No dia que a gente se conheceu, que já tem um pouquinho atrás no primeiro vídeo, ela falou assim comigo, deixa eu ver sua língua. Sinais e sintomas. Aí eu falei, o que é? A minha língua. Eu, dramática que sou, né? Aí, quando a gente se reencontrou, agora no começo do ano, a gente tentou fazer um contato depois, mas final de ano foi uma loucura para todo mundo. E aí, fala, por que você perguntou da minha língua? É a questão dos sinais e sintomas. Então, quando a gente está fazendo o rastreamento, a gente vê unha, vê língua. Deixa eu ver como é que tá a sua língua. Então, por exemplo, a língua, esse conceito vem da medicina chinesa.
Então você imagina, os chineses que trabalham com a questão da saúde e longevidade há milhões de anos, né? Tem um conteúdo, tem uma bagagem que quem somos nós para duvidar. E o maravilhoso é que quando você começa a tratar, você vê a modificação na língua, você vê modificação em unha, você vê modificação em cabelo, você vê o corpo respondendo. Quero ver modificação em tudo, querida. Então, quando a gente tem uma fenda bem no meio da língua, mostra que o teu sistema imunológico ele está superacionado. E aí é importante a gente descobrir por quê, qual é a causa, que nem sempre é a mesma causa. Para você pode ser por uma coisa. Eu acho que é de ansiedade, tá? Eu acho que a bicha é ligada no 330 e aí o corpo dela trabalha com um motor sempre acelerado. Queira ou não queira, isso aumenta o consumo de nutrientes dentro do corpo e pode ser que o que você esteja comendo não esteja sendo suficiente para cobrir esses buraquinhos e atender o sistema imunológico, enfim, isso acaba tudo aparecendo. Porque assim, a sensação que eu tenho... Agora tem uma coisa que virou hábito meio inconsciente, assim. Eu tenho muito isso, assim. Como eu fico muito atenta, né, na qualidade das coisas. Esse fim de semana eu vou numa feira de orgânico perto de casa. Vamos ver se eu consigo entrar ali no acordo. Eu acredito também que, sem querer, eu comecei a comer a cada 3 horas. Todo mundo fala, isso que é o correto. E isso tem acontecido. De comer a cada 3 horas. Mas tem uma hora à noite, cara, que é muito difícil, que me dá fome. Aí eu como uma ameixa. Aí eu como um iogurte com granola. Aí eu fico comendo meio coisinhas uma atrás da outra e não me sacia. Que horas isso? Sei lá, 8 horas da noite. Depois das 8. Eu como banana às 10, por exemplo. Outro uma amiga falou, você é louca? Você come banana à noite? Eu como banana o dia inteiro. Eu sou a louca da banana, eu amo banana. Essa semana eu entrei no Google para pesquisar quantas bananas eu posso comer ao dia. Porque anteontem eu comi 4, era, sei lá, 5 horas da tarde eu tinha comido 4 bananas. Eu falei, gente, acho que hoje eu tô exagerando na banana. E mais o que você vai querer saber de mim? A questão dessa fome noturna, né? Então, a gente precisa ver que geralmente uma fome noturna, ela é uma alimentação deficiente, desequilibrada durante o dia. Então, talvez tenha faltado um pouco mais de comida durante o dia e aí esse rompante vem na hora da noite. Outra hipótese, a gente pode trabalhar com serotonina. Como é que estão os seus níveis de serotonina? E aí, de novo, a gente vem falar de intestino, como é que está essa tua flora intestinal? E aí, se eu juntar isso junto com o sistema imunológico da língua, dentro do intestino, é a maior área de sistema imunológico do corpo, então essas coisas começam a se interrelacionar. De repente, o intestino não esteja na sua melhor forma, e isso esteja prejudicando a produção de serotonina, e essa produção de serotonina acaba gerando uma compulsãozinha um pouquinho maior na parte da noite. Outra coisa que pode estar acontecendo também é uma resistência insulínica, não no seu caso, porque o teu corpo não tem mais nada no teu corpo que me diga que você tem algum tipo de resistência insulínica, que é aquela dificuldade do açúcar entrar dentro da célula. E a outra questão é questão genética. Depois de um determinado horário da noite, nós temos uma produção aumentada de genes compulsivos. Genes que fazem você comer além da conta. Então, qual que é o segredo aí? Corre pra cama. Dorme! Vai dormir! Mas eu acho... Tá vendo, gente, assim, eu comecei a comida natural em 81, eu tirei a carne vermelha, em 1981. E desde então, são os grãos, muita verdura. Na casa da mamãe também, cara, a alimentação sempre foi muito saudável. Na casa da mamãe nem estava enlatado, biscoitinho, saquinho, Coca-Cola, refrigerante. Refrigerante tem 20 anos que eu não tomo refrigerante. Sim. Então, na verdade, quando eu penso em nutricionista, é para isso, é para ter uma coisa mais balanceada. Eu comecei com esse incômodo de, gente, eu como muito que nem passarinho. Eu cada dia como menos, assim. Eu não como açúcar, meu açúcar vem de fruta. E de outros X, sim, né? Que alimentos naturais. Mas é isso que quando eu falei, não, eu quero uma nutricionista,
apareceu. A gente não pode esquecer que, assim, fisiologicamente, depois de uma certa idade, também diminui a produção de ácido clorídrico no estômago. Exatamente. E são aí, várias coisas que diminuem também, exato, né, tudo. Então, essas hipóteses que eu levantei, porque a gente ainda não passou em consulta, Sim, a gente está só estamos levantando hipóteses possíveis para, de repente, essa fome noturna estar maior do que o normal. E na verdade, gente, uma coisa que eu propus para Carol e ela topou de a gente fazer esse acompanhamento e compartilhando com vocês. Claro. Porque o blog ele tá focado no 40 mais. E na verdade eu recebo muita pergunta, cara, é muito incrível assim. As pessoas me param na rua. Acabei de conhecer uma mulher no almoço, na hora que eu falei 60 anos, já quase pularam para fora. Então, assim, acho que é legal a gente compartilhar isso, sabe? Nada é impossível. Ai, mas eu escuto muito isso. Ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer academia. Nossa, eu já ouvi tanto isso. Eu tenho uma resposta bem direta para essa pergunta. Eu também. Qual que é a sua? Correr na rua é de graça. Não, correr na rua e nas praças que tem aqueles aparelhos. Eu comecei a fazer esses aparelhos quando eu estava em Juiz de Fora ainda. E eu peguei Estica Velho? São vários, né? Sei lá, o que é Estica Velho? A gente apelidou essas brasas de... Com aqueles todos? Mas Estica Velho. O médico que colocou. É um Estica Velho. E aí tinha uns alunos porque é dentro da Universidade Federal lá, uns alunos de educação física, e eles fizeram um circuito para mim. Era até uma garota fofa que eu ia todo dia cedinho. Aí quando eu mudei para São Paulo, eu continuei fazendo isso nas praças. E outra coisa, eu sou super disciplinada. Hoje eu fiz uma aula antes de te encontrar, em casa. Porque a minha academia... Parabéns, viu? Porque... eu fiquei 10 anos, Carol, fazendo ginástica em casa. Sucesso tem quem não para. Eu não a pessoa paro, que começa a parar, ela nunca vai atingir o objetivo também que ela falar quer. Que não para é mentira. Não. Porque, por exemplo, ano passado eu fiquei de maio até outubro caminhando só. Não parou? Não, fiquei uns 2 meses meio de bobeira. Quando ficou muito frio, eu não fiquei fazendo nada. Mas, para correr atrás do preju. Entrei na academia em outubro, malhando todo dia, a pochete tá aqui ainda. Falei com a Carol, sua primeira função, sua primeira missão é tirar essa porra dessa pochete. Tirar a fivela da pochete. Tô na menopausa, já tem tava falando com ela, uns 17 anos. Essa história da menopausa também, eu já fiz 800 milhões de tratamento. Até um hormônio que eu nunca tomei, eu usei 6 meses o adesivo, não adiantou nada, eu parei. Mas eu nunca tinha tomado hormônio. A primeira vez que eu coloquei um hormônio no meu corpo, eu tinha 54 anos. E duraram 6 meses e evacuei a área. Falei, não tô afim, mamãe já teve câncer de mama, então também não é adequado. Então, na verdade, gente, é tanta coisa, não tem essa coisa, você come muito bem, você cuida, você malha, mas tem mais um monte de coisas, né, Carol? Eu tenho... Pra equilibrar. Na verdade, a gente precisa ver que, além da carga genética, nós temos, assim, um histórico de vida. Como que eu nasci? Foi de parto normal ou foi cesariana? Como que eu fui amamentada? Foi o leitinho incrível da mãe ou foi o leite de vaca? Então, assim, eu não pegava o bico da minha mãe, né? Quando eu era pequenininha. Então, assim, deu no segundo dia, minha avó falou assim, dá leite de vaca pra essa menina que ela vai morrer de fome. Eu amamentada a minha infância inteira com leite de vaca, destruiu meu intestino. Então, hoje, tendo a melhor alimentação do mundo, a suplementação, sendo nutricionista, cuidando, eu tenho um intestino sensível. Qualquer coisica, ele explande, ele estufa, ele não sei o que. Ele fala, Carol, como é que você, tendo tudo isso, ainda tem problema do intestino? É o meu histórico. Então, é isso que a gente precisa entender. Como que esse sistema imunológico foi... maturado, né? Não é nem maturado é de carne. É como que ele amadureceu, né? O que estava ali sendo apresentado. E isso interfere até hoje na nossa vida. Isso, gente. De adulto. Então, na verdade, a gente vai ter assunto pra caramba pra falar. Esse é o nosso segundo vídeo. E a gente não para de falar, né? A gente fala bem pouco. Isso porque a gente se conheceu tem... nosso 3º, 4º encontro, vai? Sim. Nossa, imagina como foi o 10º encontro. Vocês não vão dar conta. Mas vai ser incrível. Cola aqui, faz a inscrição aí, bate esse sino e fica com a gente. E até breve. Já a gente tá junto. Valeu, Carol.